A jornada de mudança. Uma coisa tão simples quanto o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Efeito borboleta. Essa frase impactante nos faz refletir sobre o poder das pequenas ações e como elas podem desencadear grandes transformações. Quando buscamos mudanças em nossas vidas, muitas vezes nos deparamos com a imensidão do desafio, o que nos leva a sentir preguiça, medo e desânimo, fazendo-nos desistir antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas é importante lembrar que as grandes mudanças começam com um simples passo, uma decisão corajosa de sair da zona de conforto e enfrentar novos horizontes. Compreendemos que mudar pode ser trabalhoso e que a perspectiva de esforço necessário pode nos desanimar. Mas é preciso lembrar que certas mudanças são indispensáveis e significativas para o nosso crescimento pessoal. Portanto, nessa reflexão de hoje, eu convido você a explorar formas de viver essas transformações e enfrentar os desafios e dificuldades que surgem ao longo do caminho. Eu sou Edivaldo Oliveira e você deve me conhecer do meu outro canal, o Minuto com Deus, onde eu posto reflexões de fé diariamente. Aqui no canal Minuto Reflexão, nós te convidamos todos os dias para uma jornada de autoconhecimento e saúde mental. Se inscreva aqui e ative as notificações para que a gente siga junto nessa jornada diária. O primeiro passo para efetuar uma mudança é estabelecer claramente o que desejamos alcançar. Definir metas realistas e específicas nos ajuda a visualizar o destino final, permitindo-nos traçar um plano de ação. Por exemplo, se almejamos uma mudança de carreira, devemos identificar quais habilidades precisamos adquirir, as oportunidades que estão disponíveis e as etapas necessárias para alcançar esse objetivo. Ter clareza nos propósitos é essencial para manter o foco e a motivação ao longo da jornada. Contudo, a caminhada rumo à mudança requer paciência e perseverança. É fundamental reconhecer que todo o processo de transformação demanda tempo e esforço. Podemos nos sentir desencorajados diante dos obstáculos que surgem, mas devemos encará-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada dificuldade superada é um degrau que nos aproxima do nosso objetivo. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade positiva durante essa jornada. O medo do desconhecido pode ser paralisante, mas devemos lembrar que o fracasso e os erros são parte integrante do processo. Aprender com as falhas nos fortalece, nos torna mais resilientes e nos capacita a seguir em frente. Enxergar os desafios como oportunidades de desenvolvimento nos impulsiona a persistir e aprimorar nossas habilidades. Não podemos esquecer que não estamos sozinhos nessa jornada. Buscar apoio e conexão com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos pode nos dar encorajamento, pode fazer com que tenhamos conselhos valiosos e até mesmo pode fazer com que nós façamos parcerias. Compartilhar nossas experiências e ouvir as histórias inspiradoras de outros indivíduos que passaram por transformações semelhantes pode nos motivar e nos lembrar de que somos capazes de alcançar nossos sonhos. Ainda que a mudança pareça assustadora, ela também traz consigo uma incrível oportunidade de autodescoberta e reinvenção. Ao sair da nossa zona de conforto, somos desafiados a explorar novas habilidades, talentos e perspectivas.
descobrimos uma força interior que nem imaginávamos possuir e expandimos nossos horizontes. Vale lembrar que cada passo dado na direção da mudança é valioso, por menor que pareça. Cada pequena conquista nos impulsiona a avançar ainda mais, criando um ciclo virtuoso de progresso. À medida que acumulamos pequenas vitórias ao longo do caminho, ganhamos confiança em nossas capacidades e nos tornamos mais aptos a enfrentar desafios ainda maiores. Além disso, devemos estar abertos para ajustar o nosso curso, caso isso seja necessário. A jornada de mudança raramente segue uma linha reta. Pode haver desvios, obstáculos inesperados e até mesmo mudanças de direção. É importante adaptar-se e reavaliar o nosso plano quando necessário, sem perder de vista o objetivo final. A flexibilidade e a resiliência são qualidades essenciais para alcançar o sucesso. Portanto, é chegada a hora de dar o primeiro passo rumo à mudança que desejamos. Não importa quão assustador pareça ou quão distante o destino final esteja. Lembremos-nos de que grandes transformações começam com pequenas ações. É preciso coragem para enfrentar o desconhecido, persistência para superar os desafios e determinação para manter o foco, mesmo diante das adversidades. Então, eu convido você a abraçar essa jornada de mudança com entusiasmo e determinação. Lembre-se de que cada passo que você der é um passo em direção a uma versão melhor de você mesmo. Acredite no seu potencial, cultive uma mentalidade positiva e busque apoio das pessoas que estão ao seu redor. Não se limite pelo medo ou pela preguiça, mas sim mova-se pela vontade de criar uma vida mais plena e significativa. Portanto, vamos caminhar juntos, um passo de cada vez, em direção à mudança que desejamos. O mundo está esperando por nós, e o poder da nossa transformação pode ecoar além da nossa própria vida, influenciando positivamente as futuras gerações. Lembra do que eu falei no início, do efeito borboleta? Uma pequena mudança pode desencadear uma revolução em nossas vidas e até no mundo. Esse é o momento de fazer a diferença, de abraçar o potencial infinito que reside dentro de nós e de construir uma realidade alinhada com nossos sonhos mais profundos. Acredite em si mesmo, confie na jornada e dê o primeiro passo. Afinal, é a partir desse primeiro passo que as possibilidades se abrem e um novo caminho se revela. Como fazer para vencer os dias difíceis? Primeira dica para você vencer o dia mau: não guarde tudo para você. Aprenda a se abrir com as pessoas. É claro, preste atenção em quem você está confiando, mas aceite opiniões diferentes da sua. Às vezes, uma pessoa que está de fora da sua situação consegue ver o seu cenário de outra perspectiva, e essa pessoa pode te oferecer boas ideias de como superar aquele momento difícil. Filtre tudo o que te disserem, analise, reflita e procure colocar em prática aquilo que achar melhor. Segunda dica para vencer os dias difíceis: procure se acalmar. E como é que você pode fazer isso? Faça uma atividade física, e aí vale qualquer coisa: correr, andar, pedalar, esmurrar um saco de boxe. A atividade física vai liberar hormônios de felicidade no seu organismo e vai gerar um cansaço físico que vai te dar uma sensação de que a sua luta com aquela situação é menor. E pode ter certeza que isso funciona mesmo. Terceira dica:
recorra aos seus melhores amigos ou amigas. Eu fico muito impressionado como hoje em dia as pessoas têm milhares de seguidores, mas têm poucos amigos. E amigos são exatamente para essas horas. Ao invés de você fazer besteira, de agir precipitadamente, ou sair falando o que não deve, com quem não deve, procure os seus amigos. Talvez você tenha um ou dois, mas vá até eles. Explique a sua situação, peça ajuda, peça conselhos e esteja aberto para aceitar as colocações alheias. Afinal, duas ou mais cabeças pensando são mais inteligentes do que uma só. A quarta dica é muito importante. Se você tem fé ou se você tem uma religião, essa é a hora de colocar em prática os ensinamentos que você tem aprendido. Lá no meu outro canal, Minuto com Deus, eu falo muito disso. Eu falo muito a respeito da fé, mas eu respeito a crença de todas as pessoas. Recorrer a Deus nas horas difíceis sempre alivia o coração e a mente. Converse com Deus, converse com Ele como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, sem formalidades. Se abra de verdade, peça ajuda, peça socorro, clame por misericórdia, apresente a Ele as suas fraquezas e as dificuldades. Deus pode te ajudar a entender o que você precisa aprender com aquela situação pela qual você está passando. A quinta dica: saia de casa um pouco para aliviar a sua mente. Dê uma volta na sua rua, no seu quarteirão. Pode ser em sua própria companhia, ou se você quiser desabafar, chame alguém para conversar com você. Eu conheço pessoas que gostam de ir ao cinema quando elas estão passando por momentos assim. Porque enquanto está acontecendo o filme, ela desliga a sua mente um pouco da realidade, ela foca nos eventos do filme, nas lições que têm sido aprendidas ali, e elas saem da sessão de cinema sob uma outra atmosfera. A sexta dica é a seguinte: se você não consegue parar de pensar naquele problema específico, vá ler um livro. Ler é a única coisa que muitas vezes pode nos ajudar quando nós estamos remoendo algo dentro de nós por muito tempo. A leitura faz com que a gente acabe se concentrando na história ou nos ensinamentos do livro e nós nos desligamos dos nossos problemas, pelo menos por alguns momentos. E isso já nos dá um alívio. A próxima dica pode custar um pouco mais, mas ela também é muito eficiente. Se você tiver tempo e condições, faça uma viagem curta para renovar o seu ânimo e para você poder pensar melhor no que fazer. Às vezes, tem cidades pequenas, próximas a nós, que são muito interessantes, que são super charmosas e elas estão perto de onde você mora. São lugares que valem a pena ser conhecidos. Só de sair do seu ambiente e de se aventurar em outro lugar, já muda a energia dentro de você e, consequentemente, a sua forma de encarar os desafios. Outra dica muito importante para passarmos por esses momentos é: nunca haja na hora da raiva. Quando nós estamos cheios de sentimentos ruins, a probabilidade da gente falar coisas desnecessárias, de ferirmos alguém que está próximo de nós, é muito grande. E talvez um problema que poderia ser pequeno pode tomar uma proporção muito maior. O silêncio é o trunfo dos sábios. Então, haja apenas quando estiver calmo e quando já tiver feito uma boa análise da situação.
Na hora da raiva, a gente sempre acaba agindo de forma errada. A gente sempre acaba agindo de forma precipitada. E depois disso, nós podemos nos arrepender amargamente. E a última dica que eu quero deixar para você é o seguinte: olhe para trás. Olhe para o seu passado e pense nos problemas que você já conseguiu resolver. Veja as situações que você já conseguiu superar e sinta-se uma pessoa vitoriosa. Eu sei que você vai enfrentar novos desafios, porque a vida é feita de aprendizados, de tentativas, de erros e de acertos. Mas se você chegou até aqui, é porque você é um vencedor. Você é uma vencedora. Talvez você já até tenha enfrentado dificuldades muito maiores do que essa. E talvez apenas não esteja se lembrando. As nossas adversidades, as nossas tribulações moldam o nosso caráter e fazem com que nos tornemos seres humanos muito melhores. Evite brigas. Fique em paz. Sabia que a chance de se arrepender de não ter brigado com alguém ou de não ter prolongado uma discussão é quase nula? Geralmente, o arrependimento surge quando nos envolvemos em conflitos, especialmente com pessoas que amamos. A sensação de frustração que toma conta de nós quando trocamos palavras ríspidas com aqueles que estão próximos é uma das piores experiências emocionais que podemos enfrentar. Mas por que é tão difícil evitar conflitos com as pessoas que amamos? Uma das razões para isso é a nossa capacidade de irritar aqueles que nos conhecem tão bem. Quando convivemos intensamente com alguém, como é o caso de pessoas que compartilhamos 24 horas por dia, podemos acionar botões sensíveis com mais facilidade, tanto de forma intencional quanto acidental. É uma via de mão dupla, pois também somos facilmente irritados por quem nos conhece por completo. A familiaridade e a intimidade que compartilhamos podem ser um terreno fértil para desentendimentos e confrontos. Mas acredite, existe uma forma de viver uma vida mais pacífica e tranquila, encontrando maneiras de evitar brigas e apaziguando conflitos. Uma das abordagens é desenvolver habilidades de comunicação eficazes e nutrir um ambiente de compreensão mútua. A comunicação desempenha um papel fundamental na prevenção de conflitos. Expressar nossos sentimentos e opiniões de maneira clara e respeitosa é essencial. No entanto, não basta apenas falar. Também é preciso ouvir ativamente o outro, buscando entender verdadeiramente o seu ponto de vista antes de responder. Outro aspecto importante a se observar é a prática da empatia. Colocar-se no lugar do outro e tentar compreender suas emoções e perspectivas é uma poderosa ferramenta para promover a compaixão e evitar conflitos desnecessários. A empatia é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio da observação cuidadosa das emoções e comportamentos alheios, bem como do esforço contínuo em se colocar no lugar do outro, sem julgamentos. Além disso, aprender a gerenciar nossas próprias emoções é essencial para evitar reações impulsivas em situações tensas. Quando nos tornamos conscientes dos nossos próprios sentimentos e somos capazes de controlar nossas respostas emocionais, ganhamos mais clareza e equilíbrio durante os conflitos. A prática do autocontrole emocional pode ser desenvolvida por meio da autorreflexão, do autoconhecimento e da busca por estratégias de regulação emocional.
A construção de um ambiente de paz e harmonia envolve também a disposição para perdoar e deixar de lado ressentimentos passados. O perdão não significa necessariamente esquecer o que aconteceu, mas sim liberar-se do peso emocional que a mágoa carrega. O psicólogo e pesquisador John Gottman, renomado por seu trabalho na área de relacionamentos interpessoais, ressalta a importância do perdão na construção de relacionamentos saudáveis. Segundo ele, o perdão é uma escolha consciente de abandonar o desejo de punir o outro e buscar a cura emocional. É importante ainda lembrar que evitar brigas e buscar a paz não significa evitar completamente os desacordos ou suprimir as emoções. Em qualquer relacionamento, é natural que haja divergências e discordâncias. Mas a maneira como lidamos com essas diferenças é o que faz a diferença. Podemos escolher adotar uma abordagem colaborativa, onde ambas as partes se sintam ouvidas, respeitadas e trabalhem juntas em busca de soluções construtivas. Uma estratégia eficaz para apaziguar uma possível briga é a prática da comunicação não violenta. Essa abordagem, desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, baseia-se na expressão de sentimentos e necessidades de forma clara e assertiva, evitando críticas, acusações ou linguagem hostil. A comunicação não violenta incentiva a empatia, a escuta ativa e a busca por soluções que atendam às necessidades de ambas as partes. Além disso, é importante cultivar o respeito mútuo, reconhecer e valorizar as diferenças individuais, assim como os limites e as opiniões de cada pessoa, promove um ambiente de respeito e compreensão. O respeito é a base para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros, onde o diálogo aberto e o entendimento prevalecem. Outra estratégia valiosa é o cultivo da gratidão. Expressar apreciação e reconhecimento pelas pessoas que amamos fortalece os vínculos afetivos e cria um clima positivo. A gratidão é uma maneira poderosa de valorizar as qualidades e as ações positivas do outro, contribuindo para um ambiente mais harmonioso e propenso à paz. É essencial lembrar que, mesmo com todas essas estratégias, nem sempre vamos conseguir evitar totalmente os conflitos. E nesses momentos, é fundamental desenvolver habilidades de resolução de conflitos, ou seja, buscar soluções que beneficiem ambas as partes envolvidas. A abordagem colaborativa, onde o foco está na busca de um acordo para todos, é uma maneira eficaz de superar impasses e evitar que as discussões fiquem mais intensas. Então, não se esqueça, evitar brigas e buscar a paz nas relações interpessoais é um objetivo válido e alcançável. Através da comunicação eficaz, da empatia, do autocontrole emocional, do perdão, do respeito mútuo e da gratidão, podemos sim construir relacionamentos mais saudáveis e pacíficos. É uma jornada que requer prática e comprometimento, mas os benefícios são imensuráveis. Como disse o filósofo Sêneca, a paz interior é o bem supremo da existência humana. Esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. E não se preocupe, pois estamos juntos nessa jornada e nessa busca por mais autocontrole, autoconhecimento e serenidade. Aqui nesse canal existem vários vídeos sobre esse tema e continuarão a existir mais e mais vídeos assim. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos em uma situação que parece não ter mais saída.
É como se tivéssemos chegado ao ápice da tristeza, ao momento mais definitivamente baixo da nossa vida, mais conhecido por todos como o fundo do poço. É difícil conseguir juntar forças dentro de si para sair dessa situação. Mas hoje eu quero conversar com você e juntos nós vamos destrinchar essa ideia de estarmos nos sentindo no pior momento da nossa vida e sobre como podemos fazer para sairmos dessa situação e voltarmos a viver. Voltar a viver. Esse é um desejo que se encontra no mais profundo do nosso coração. Mas muitas vezes esse desejo existe de uma maneira errada. Isso acontece porque a maioria de nós não quer voltar a viver. Encarar o mundo de peito aberto e acordar todos os dias caminhando diante da vida que está ao nosso redor nesse momento. A maioria de nós, quando reflete sobre voltar a viver, pensa em voltar a viver a vida como ela costumava ser antes e não como ela é agora. Imagine o seguinte cenário. Você está caminhando livremente por uma linda floresta. Você corre enquanto enche os seus pulmões de ar, até que de repente você cai em um poço e vai caindo, caindo, até chegar ao fim dele. As horas vão se passando e você continua lá, até que a noite chega e alguém te ajuda a sair de dentro daquele poço. Ao sair dele, você olha para o céu e percebe que o tempo mudou. Claro, afinal agora já é tarde da noite. O que eu estou tentando te dizer aqui é que, quando nós sofremos uma queda, chegamos ao fundo do poço e depois de algum tempo voltamos à vida, algumas coisas terão mudado. O dia pode ter se tornado noite. Algumas pessoas próximas agora já não vão ter tanto contato assim com você. Algumas coisas que você costumava amar já não vão causar tanta emoção dentro de você. Dentre muitas outras mudanças que ocorrem no momento em que decidimos voltar a viver. E é isso que desanima algumas pessoas a saírem do fundo do poço, a mudança que elas vão encontrar. Porém, o que a maioria das pessoas não percebe é que não foram apenas as coisas em volta delas que mudaram com a passagem do tempo. Afinal de contas, elas também mudaram muito. Você mudou muito. Porém, quando estamos no fundo do poço, temos a tendência de acharmos que toda mudança que ocorre nesse período é ruim, é prejudicial e não nos faz crescer de maneira alguma. Mas as coisas não funcionam assim. As coisas já não são mais as mesmas. Os tempos já não são os mesmos. Porém, isso não significa que tudo tenha mudado para pior. Pense bem, algumas coisas que antes tiravam o seu sono, que te impediam de caminhar, que pareciam ser o fim do mundo, hoje em dia são apenas memórias na sua mente. Aquelas dificuldades que pareciam ser impossíveis de serem superadas, estão sendo vencidas por você cada vez mais, dia após dia, um passo de cada vez. Você precisa de ajuda de vez em quando, seja profissional ou de um amigo, para simplesmente poder te ouvir e te oferecer aquele olhar de amor que nos diz de forma intrínseca que tudo vai ficar bem. E veja só, antes você sequer conseguia admitir que precisava de ajuda. E hoje em dia é você que vai até ela. Você costumava viver entre picos frequentes de desânimo e apenas alguns breves picos de ânimo. Porém, hoje em dia, você tem mais momentos em que a sua força de vontade fala mais alto do que o seu desânimo. E apenas tem alguns momentos, alguns poucos momentos, em que a tristeza e a falta de energia te atingem. E agora você consegue enxergar esses poucos momentos exatamente da forma como eles são, momentos.
e entende que os momentos passam. Você vê, nem sempre essa mudança que você tanto teme é tão ruim assim. E às vezes as coisas sim mudam, mas mudam para melhor. Não tenha medo de sair do poço e não tenha medo de encarar as mudanças que você vai encontrar quando sair. De fato, nem todas as mudanças que ocorreram foram boas. E algumas coisas vão exigir de você sabedoria, paciência e resiliência. Mas vale a pena correr o risco. Vale a pena juntar todas as suas forças, mesmo que elas já estejam quase no fim, para sair dessa situação complicada na qual você se encontra. Para respirar de novo o ar fresco e voltar a correr livremente na grande e selvagem floresta da vida, sem ter medo de cair novamente em algum poço, pois a vida é assim mesmo. Volta e meia, eu e você caímos, mas com certeza nós sempre arrumamos um jeito de nos reerguermos e continuarmos a viver. Esteja preparado para viver os novos desafios que a vida vai te proporcionar. Mas para isso, abandone tudo aquilo que precisa ser abandonado e deixe ir tudo aquilo que precisa ficar no passado. Seja valente para pedir perdão para todos aqueles que você magoou enquanto passava por esse período de tristeza. Seja forte para revisitar aquelas pessoas queridas que não entendem muito bem o motivo de você ter sumido por tanto tempo. E seja corajoso para perdoar todos aqueles que te magoaram e que talvez, mesmo que eles nem saibam disso, tenham o feito ir até o fundo do poço. Esta é a sua mais nova chance de começar a viver uma nova vida. Portanto, não a desperdice. Aproveite-a e volte a viver. Fingir estar doente para matar a aula e aproveitar o dia da maneira mais intensa, com direito a andar na intocável Ferrari do pai do seu melhor amigo, fazendo com que esse mesmo amigo levante da sua cama e supere um resfriado terrível. Ir até a sua escola e se passar pelo pai da sua namorada para fazer com que ela saia mais cedo do colégio para participar de toda essa aventura. Comer em um restaurante caro, se passando por um figurão dos negócios da cidade, visitar um museu junto de crianças que estão numa excursão do colégio e ainda terminar o dia sendo a atração principal de uma grande parada que está acontecendo no centro da cidade. O filme Curtindo a Vida Adoidado tornou o dia em que um aluno resolveu faltar à aula para aproveitar o dia em um dos momentos mais marcantes e clássicos de toda a história do cinema. Mas e se eu te dissesse que existe um grande ensinamento por trás desse filme? Fazendo uma análise rasa e sem muita sensibilidade, podemos concluir que Ferris Bueller, personagem principal do filme Curtindo a Vida Adoidado, é apenas um rebelde que não quer encarar a sua responsabilidade de ir até a escola e quer fugir da sua obrigação como estudante. Porém, existe outro personagem nesse filme e esse personagem acaba tendo a sua vida transformada por causa do rebelde e irreverente Ferris Bueller. Cameron, o melhor amigo de Ferris, que enxerga a vida de forma completamente oposta ao seu amigo, se vê praticamente obrigado a embarcar na aventura proposta por Bueller. E no fim de tudo, ele acaba o agradecendo, pois quando ele sai da sua zona de conforto, ele percebe que havia muitas coisas que ele estava deixando passar despercebidas em sua vida. A vida passa muito depressa. Se não paramos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. Essa é uma frase dita por Ferris Bueller logo no início do filme e também no final dele,
E eu creio que existe um motivo para que eles tenham frisado tanto esse preceito. Às vezes, eu e você precisamos parar um pouco, respirar e simplesmente aproveitarmos a vida. Seja com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos amigos, ou até mesmo aproveitando a nossa própria companhia. A verdade é que nós perdemos a capacidade de aproveitarmos bem o nosso tempo livre, pois ao invés de nos divertirmos de forma genuína, nós apenas ficamos em nossos celulares, na maior parte do tempo, assistindo vídeos e mais vídeos, passando pelo feed de todos em nosso Instagram, chegando às últimas notícias de pessoas que nós nem de fato conhecemos, apenas por curiosidade. E fazemos tudo isso alegando que estamos descansando e aproveitando o tempo livre. Mas reflita comigo, se isso que fazemos é um descanso, por que estamos cada vez mais cansados e desanimados? Pelo simples fato de que não dá para curtir a vida adoidado através da tela de um celular. Se conectar com a vida e com as pessoas à nossa volta era uma tarefa simples, mas que agora se tornou um desafio. Eu me lembro, inclusive, de que os momentos em que eu, minha esposa e meus filhos mais nos divertíamos eram aqueles momentos em que, por alguma falha elétrica, todo o nosso bairro ficava sem luz. Você se lembra disso? Nós acendíamos velas e ali aconteciam brincadeiras de mímicas, brincadeiras de criar formas usando as sombras das nossas mãos na parede, contávamos histórias e dávamos risada de qualquer coisa. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que diz que os celulares estragaram a nossa vida, pois na verdade os celulares facilitam muitas coisas para nós. Eles melhoraram o nosso acesso à informação, facilitaram a nossa comunicação, entre várias outras coisas. O que eu estou dizendo aqui é que a vida passa muito rápido. E se não pararmos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. A vida está passando. Os dias estão cada vez mais curtos. E eu e você precisamos fazer melhor proveito desse pouco tempo que temos. Acredite em mim. Da mesma maneira que a preguiça e o desânimo são contagiantes, a empolgação e a disposição também são. Portanto, não tenha medo de ser o primeiro dentro da sua casa a puxar uma onda de alegria. Não tenha medo de ser aquele que espalha alegria e bom humor no seu ambiente de trabalho. Não tenha receio de ser aquele que trata com carinho o seu cônjuge e que demonstra amor e afeto, mesmo que não haja um motivo especial para isso, sem esperar uma data certa, sem esperar que você cometa algum erro e use isso como uma maneira de se desculpar. Curta a vida pelo simples fato de você estar vivo, pois só o fato de você ter se levantado hoje já é motivo de comemoração e de celebração. Faça as pessoas à sua volta se sentirem especiais, assim como Ferris Bueller fez com seu amigo Cameron, e mostre para elas que existe um dia ensolarado e animado, esperando todos aqueles que resolvem soltar a mão do desânimo e dar as mãos à alegria e à empolgação. Quando os seus dias estiverem chegando ao fim, quando você vasculhar a sua mente e ver as suas memórias, que você se sinta feliz e pense: eu aproveitei bem o tempo que eu tive. Em uma canção bastante conhecida, chamada Somewhere Over the Rainbow, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma canção que é trilha sonora do filme Mágico de Oz. Ela diz assim: em algum lugar, além do arco-íris, bem lá no alto, tem uma terra que eu ouvi falar. Um dia, numa canção de ninar.
Em algum lugar além do arco-íris, os céus são azuis. E os sonhos que você ousa sonhar realmente se realizam. A verdade é que esses são tempos muito sombrios para aqueles que são sonhadores. São tempos totalmente desfavoráveis para aqueles que ousam acreditar em um amanhã melhor. Eu não sei se é pelo acesso rápido a todo e qualquer tipo de coisa ruim que acontece no mundo o tempo todo, pois de fato precisamos estar cientes das informações gerais que acontecem na nossa sociedade, mas não paramos por aí, não é mesmo? Acabamos tendo acesso a vídeos de brigas, alguns até que resultam em mortes, acidentes e a todo tipo de conteúdo que só gera em nós um sentimento de frustração em relação ao mundo que vivemos. Alguns dizem que isso significa ser adulto, significa encarar a realidade, mas já faz algum tempo que alguns especialistas estão dizendo que, na realidade, o que estamos fazendo é nos saturar com excesso de informações e que nosso cérebro não consegue lidar com tantas coisas assim de uma só vez. Eu sempre reflito muito sobre a vida e sobre como eu gostaria que no mundo houvesse menos desigualdade, menos fome, menos violência e menos medo. Pois algumas pessoas, devido ao contexto em que elas vivem, têm medo até do simples fato de existirem, pois apenas por existirem, elas podem sofrer a qualquer momento. E isso tudo me leva a uma sensação de vazio imensurável, uma sensação de impotência e, por fim, de desistência. É o mesmo tipo de sensação que nós temos quando estamos reciclando o nosso lixo. Pensamos no meio ambiente e logo nos lembramos da grande quantidade de toxicidade e lixos que as grandes empresas soltam pelo mundo. E ficamos nos questionando se o nosso simples ato de reciclar o nosso lixo de fato vai mudar alguma coisa. E a resposta, infelizmente, é não, não vai. Não existe uma forma de garantirmos que todo ser humano existente nessa terra esteja feliz nesse exato momento. Pois você é apenas uma pessoa. Você é só um pequeno grão de areia na grande e infinita praia da vida. Porém, você provavelmente deve ser como eu. Você deve ser um sonhador. Você ainda acredita em um amanhã melhor, em um novo dia, em um novo tempo. Então, após ter dado a péssima notícia de que nós não conseguiremos resolver todas as questões que machucam a humanidade, desde que esse mundo existe, eu te convido a olhar para o lado e enxergar aqueles que se encontram bem diante de você. A vida não é um grande vazio sem sentido, cheio de dor e de desespero por si só. Isso não está presente na vida. Na verdade, esse vazio está presente em cada um de nós. Cada ser humano contém o seu próprio vazio, sua própria dor, o seu próprio lamento. Então, ao invés de olhar para dentro de você mesmo e se questionar quando é que o mundo se tornará um lugar melhor, olhe para o lado e perceba se há algo que você pode fazer para quem está próximo a você. A maioria de nós, na realidade, tem o desejo de fazer algo grande, algo que tenha muita visibilidade, uma coisa que cause uma grande comoção, que envolva muitas pessoas. Nós alimentamos essa ideia de que a vida só vale a pena se você passar por ela e muitos souberem da sua existência e da sua importância. Mas e a sua avó? Você sabe o quão importante você é para ela? Você sabe o impacto que uma simples ligação que você fizer a ela em um dia qualquer, em um horário qualquer, sem ser uma data comemorativa, sem ter um motivo especial? E a sua mãe? Você já deixou claro para ela o quanto você se sente
agradecido por ela existir e que sem ela você com certeza não seria nem metade da pessoa que você se tornou? Você sabe o impacto de um simples gesto, como entregar algo que ela goste? Por exemplo, uma flor que ela admira e da qual ela sempre comenta, ou aquele chocolate que ela sempre expressa vontade de comer. Você sabe o quão importante um gesto assim poderia ser para sua mãe? Nós não vamos conseguir preencher esse grande vazio que existe de forma geral em toda a humanidade. E de fato, algumas respostas nós só vamos ter quando não estivermos mais aqui. E olhe lá, talvez algumas respostas simplesmente sejam: não há respostas para isso. Porém, eu e você, de forma sutil, no dia a dia, com pequenos gestos, em pequenas conversas, pequenos momentos, podemos ajudar aqueles que se encontram ao nosso redor a preencherem um pouco mais do vazio interno que eles têm. E ao invés de querermos ser os heróis da humanidade, podemos ser os cuidadores daqueles que passarem pelo nosso caminho. E podemos ajudar cada um vazio de cada vez. Eu sei que são tempos sombrios para os sonhadores, e são tempos sombrios para aqueles que refletem muito na vida, na passagem do tempo e na forma como tudo parece mudar rápido demais, o que faz com que fiquemos sem tempo de cuidarmos bem uns dos outros. Mas acredite, nenhum gesto de bondade e nenhuma preocupação genuína com o próximo passa despercebida. E tudo isso tem um impacto enorme, tanto na vida de quem dá, quanto na vida daqueles que o recebem. Ou seja, ajudando aos outros, mesmo que seja de pouco a pouco, a se sentirem menos vazios, menos solitários no mundo e menos esquecidos, você vai se preenchendo por dentro também e vai conseguindo cuidar de tudo aquilo que se encontra quebrado dentro de você. Um vazio de cada vez. Uma das coisas que mais nos impedem de viver uma vida de qualidade e de termos nossa saúde mental em dia é a insegurança. Desde coisas simples como falar em público durante a apresentação de um trabalho, ou até mesmo dar uma ideia em uma reunião com a sua equipe, postar uma foto sua que você gostou muito, comprar uma roupa que você achou muito estilosa e diferente. Tudo isso pode se tornar um fardo quando você convive diariamente com a insegurança. Por causa disso, muitas vezes, nós tentamos vasculhar a nossa própria mente, pois nos perguntamos: de onde vem essa insegurança? São vários fatores que podem causar a insegurança que você sente hoje. E dependendo do nível de insegurança que você sente, eu já quero começar dizendo para você procurar uma terapia, onde você possa vasculhar a fundo os motivos de tamanha insegurança. Mas normalmente, um dos principais motivos de insegurança é a comparação. Por causa de todo o acesso que nós temos a todo tipo de conteúdo e a todo tipo de pessoa, bem na palma da nossa mão, através do celular, estamos enfrentando um fenômeno que eu chamo de frustração do lifestyle, que nada mais é do que a tristeza que sentimos quando comparamos o nosso estilo de vida com o dos outros, através das redes sociais. Olhando nos Instagrams das pessoas, e eu nem digo somente de pessoas famosas, eu falo de todos aqueles que te cercam, todo mundo parece estar se divertindo, todos parecem estar felizes, tendo dias produtivos, e a maioria das pessoas parecem saber exatamente o que estão fazendo com as suas vidas, sendo que isso, obviamente, não é verdade. Ninguém posta uma crise de ansiedade, ninguém postaria a sua pior foto
e apontaria cada defeito que existe no seu rosto ou no seu corpo. Ninguém posta sobre seus defeitos de caráter e sobre o quão difícil é a convivência com ela. Ou seja, ninguém posta o seu pior. Todos postamos, todos queremos evidenciar o nosso melhor. Mas isso não significa que a nossa vida é feita somente daquilo que existe de bom. Muitas vezes sentimos insegurança em relação à nossa própria realidade, à nossa aparência e à nossa condição financeira, por pensarmos que todo mundo está bem em relação a isso tudo, menos a gente. Mas esse tipo de pensamento é causado pelo excesso do virtual e a abstinência do real. Pois você começa a achar que a realidade é aquilo que você vê na tela do seu celular e não o que está ao seu redor de fato. Perceba se você tem vivido com os olhos somente na tela do seu celular, pois isso prejudica a sua noção de realidade do mundo e a sua noção da sua própria realidade também. Outro fator que tem contribuído para a sua insegurança, além da comparação, é a forma como você pensa a respeito dos outros. Isso pode não fazer tanto sentido, mas me deixa eu explicar para você. Hoje em dia, de uma forma ou de outra, estamos nos acostumando a falar da vida dos outros e começamos a tratar a fofoca como algo rotineiro, tanto que as pessoas se juntam para fofocar da vida dos outros. E isso se torna praticamente um evento de amigos. Páginas de fofoca nas redes sociais nunca estiveram tão em alta. Só que a fofoca traz uma outra coisa consigo, que é a sentença, o julgamento. Não basta contarmos ou ouvirmos uma fofoca. Temos que formar uma opinião a respeito dessa fofoca. E temos que dar a nossa sentença. E é aqui que começa o problema. Pois vamos fazendo isso com frequência e vamos fazendo cada vez mais, até que isso se torne o nosso estilo de vida. E começamos a pensar que todos à nossa volta estão fazendo o mesmo. Se estamos falando mal de alguém com um grupo de pessoas, ao nos afastarmos desse grupo, nós vamos ficar aflitos com a ideia de que eles podem estar falando mal de nós na nossa ausência. O hábito de falar mal da vida dos outros aumenta a nossa insegurança, pois isso cria a mentalidade em nós de que, da mesma forma que julgamos as atitudes, o jeito, as roupas, a fala e a vida em geral dos outros, as pessoas fazem o mesmo tipo de julgamento com a gente. Se você parar de falar tanto dos outros, isso te dará garantia de que nunca mais falem mal de você? Não, obviamente. Porém, você não pensará tanto sobre isso e não se preocupará tanto a respeito do que pensam sobre você, pois vai gastar menos energia para julgar os outros e vai gastar mais energia para enxergar os seus pontos positivos e com isso trabalhar a sua autoestima. Uma coisa que atrapalha a sua autoestima e te causa muita insegurança é dar muito crédito à opinião de algumas pessoas. A verdade é que não existe possibilidade de não ligarmos para nenhuma opinião a nosso respeito. E não tem como vivermos completamente alheios ao que todos pensam sobre nós, pois sempre nos preocupamos com o que as pessoas que amamos pensam de nós, seja a nossa família ou aqueles amigos muito íntimos. Mas não podemos viver uma vida totalmente dependente da opinião de ninguém, nem mesmo dessas pessoas, pois no fim do dia, você é o protagonista da sua vida. Você é quem arca com as consequências do que você fez ou do que você deixou de fazer. A opinião das pessoas pode importar para você, mas até certo ponto,
Pois se a opinião dos outros te paralisa, te diminui ou te faz ficar completamente inseguro, você precisa rever a importância que você tem dado para certas opiniões. E às vezes tem que rever até mesmo a importância que você está dando para algumas pessoas. Você precisa se conhecer, precisa se entender e ter um bom relacionamento com a sua consciência, para que ninguém aponte o dedo para você e te diga o que você deve ou não fazer. Opiniões são válidas, mas críticas sem fundamento, que apenas têm o intuito de te deixarem mal, esse tipo de opinião, se é que podemos chamar assim, não são válidas e não são bem-vindas. Filtre melhor o que você tem deixado ocupar espaço em sua mente, para não sofrer tanto com a insegurança. Não existe uma fórmula mágica para resolver problemas como esse. Mas por isso, nós continuamos a buscar respostas e a vasculhar nossa própria mente, procurando aquilo que nos atrapalha e aquilo que nos causa insegurança. Lembre-se, você é um trabalho em progresso e você está no seu caminho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Então não desista e continue tentando evoluir mais a cada dia. Tem dias que eu olho para algumas pessoas e vejo como elas são pacíficas. E fico imaginando o quanto eu gostaria de ser assim, menos impulsivo, menos explosivo, menos apressado. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para que a paz que nós conseguimos adquirir permaneça na nossa vida e dure mais tempo, ou pelo menos dure mais horas ao longo do nosso dia. Uma das coisas principais que precisamos entender, se a gente quiser manter a paz na nossa vida, é que ninguém está tentando tirá-la de você intencionalmente. Você já acordou em um dia e simplesmente não conseguiu se sentir bem? Porém, nada aconteceu de fato para isso, nem no dia e nem mesmo no dia anterior. É só um dia atípico, onde você não está se sentindo tão bem. Você já teve um dia assim, certo? Então, se você consegue aceitar o fato de que alguns dias simplesmente são ruins, você precisa aceitar que algumas pessoas agem de uma determinada forma ou dizem determinadas coisas, porém não de uma maneira intencional, para te desestabilizar. Nem tudo é pessoal e definitivamente nem tudo é sobre você. É comum pensar assim, pois nós vivemos dentro da nossa cabeça o tempo todo. Então, pensamos que estamos em um filme e que nesse filme nós somos os protagonistas. Mas às vezes, essa pessoa que te irritou tanto, que tirou a sua paz, talvez ela só tenha acordado em um dia ruim, por exemplo, e só esteja se sentindo estressada, mas sem saber o real motivo disso. E pode ter acabado despejando isso em você. É claro que nada justifica uma ação desse tipo. Nada justifica alguém ser maldoso com a gente do nada. Porém, você tem que entender que nem sempre a intenção da pessoa era irritar você a princípio. E se talvez ela tivesse cruzado o caminho de outra pessoa, seria essa outra pessoa que estaria irritada ao invés de você. Não existe uma grande conspiração contra você, cujo único objetivo é te tirar do sério. E quando você entende isso, você está um passo mais próximo de conseguir manter a paz na sua vida. Outra coisa que eu aprendi com o passar do tempo e que eu venho tentando praticar na minha vida é o hábito de não me levar tão a sério. Quantas vezes nós estávamos em uma conversa casual sobre qualquer assunto e de repente surgiu em nossa mente alguma coisa para falarmos sobre aquele assunto. E aí começamos a falar e alguém veio e interrompeu a nossa fala.
E então, quando tivemos a oportunidade de falarmos de novo, nós simplesmente não conseguimos mais nos lembrar do que queríamos falar. E isso faz com que o nosso coração acelere, faz com que a nossa narina se dilate e o nosso maxilar fique todo travado. Nada nos tira mais do sério do que nos sentirmos menos importantes do que os outros. E é esse tipo de sensação que é gerada em nós quando coisas assim acontecem. Ficamos com a ideia de que ninguém considera importante ou interessante o que nós temos a dizer. Porém, tudo isso, todo esse desconforto e essa sensação de inferioridade podem ser evitados com o simples hábito de não se levar tão a sério assim. Veja bem, você não deixa de ser interessante ou menos inteligente pelo fato de que alguém te interrompeu em um assunto aleatório. Novamente, se você não estivesse tão focado em si mesmo, você poderia perceber que aquela situação nem é sobre você. E o que está em jogo ali não é a sua capacidade de manter uma conversa em um nível interessante. Às vezes, nesse caso, por exemplo, quem tem um sério problema é a pessoa que te interrompeu, pois ela não consegue ouvir os outros. E ela precisa rever essa atitude de começar a falar em cima da fala de outras pessoas. Por isso é importante sermos capazes de sair da nossa própria cabeça um pouco e enxergarmos a situação sob uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Outra coisa que vai ajudar a manter a paz dentro de você é o ato de se permitir errar e se perdoar por ter errado. Eu não estou falando para você errar de propósito, mas é necessário que você entenda que você vai errar de vez em quando. Você vai dizer algumas palavras que não gostaria de ter dito. Você vai trazer à tona algumas questões delicadas no meio de uma discussão, num impulso defensivo. Você vai apontar no outro o que ele tem de pior, bem no momento que essa pessoa vier te cobrar alguma mudança. Enfim, você vai cometer diversos erros desse tipo. Porém, é simples. Um tropeço não define toda uma caminhada. Você não é perfeito. De fato, ninguém é perfeito. Se você quer manter a paz em sua mente, você precisa aprender a não se culpar tanto por todos os seus erros. Reflita sobre eles, veja o que pode ser feito em relação a eles. Se for necessário, tenha humildade e peça perdão para alguém que você tenha magoado e siga em frente. Não deixe que os erros dos outros te impeçam de viver. E da mesma maneira, não deixe que os seus erros te impeçam de viver também. Para manter a paz em sua vida, você precisa entender também que essa paz que você tanto busca não pode servir apenas para você, somente para o seu próprio benefício. Ela tem que ajudar e ser benéfica para aqueles que estão à sua volta também. E essa é outra maneira de nós a mantermos. Quando entendemos que a paz que nós temos buscado, que nós temos tentado manter, é com um propósito muito maior do que nós. A primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: entenda as limitações do outro, mas entenda também o seu limite. Quando convivemos muito com alguém, acabamos descobrindo tudo que uma pessoa tem de melhor. Descobrimos coisas inusitadas e divertidas. Mas, claro, também conseguimos descobrir todos os defeitos e falhas dessa pessoa. O fato de conhecermos alguém não significa que temos o direito de usar aquilo que sabemos, que vai irritar, que vai atingir e que vai provocar uma reação contra a pessoa. Na verdade, deveria ser o contrário. Deveríamos evitar brigas
e evitar as coisas que sabemos que vão causar uma discussão. Mas às vezes nós até usamos o limite da outra pessoa contra ela mesma, não é verdade? Mas isso só cria uma bola de neve, pois as pessoas que convivem com a gente também conhecem o nosso ponto fraco e usam ele contra nós. Reconheça seus limites, reconheça até onde você consegue ir, até onde vai a sua tolerância para algumas coisas, mas também faça um esforço para conseguir entender os limites das pessoas com as quais você convive e não use isso contra elas. Mesmo que elas façam isso com você, não revide, pois isso só piora tudo. A minha segunda dica para você que busca ter mais paciência no seu dia a dia é: se afaste por um tempo de algumas situações e de algumas pessoas. Veja tudo isso a uma certa distância e depois se reaproxime quando estiver se sentindo pronto. Às vezes, no meio de uma discussão, ao invés de elaborar uma resposta mais nervosa e mais fria do que aquilo que você acabou de ouvir da outra pessoa, o melhor a fazer é se calar, respirar fundo, sair dali, seja para outro cômodo, seja para fora de casa, ou se estiver no ambiente de trabalho, entre no banheiro, enfim, arrume um motivo para escapar um pouco daquele momento, daquele ambiente. E depois volte, não para a briga ou para a discussão que vocês estavam tendo, mas volte para aquele contexto, de cabeça mais fria, com a mente mais lúcida, e dê uma resposta branda, ou simplesmente não dê resposta alguma. Ao se afastar de uma pessoa ou de uma situação que está provocando em nós uma reação de raiva, nós podemos enxergar que talvez aquilo nem tenha a ver com a gente, que aquilo não é por nossa causa. E talvez podemos até ajudar a pessoa a sair daquela posição de ataque. E minha terceira e última dica para você é: agora que você já reconheceu os seus limites e reconheceu os limites da outra pessoa, veja se há a necessidade de estabelecer novos limites. E se houver, os estabeleça. Não há problema algum em você estabelecer novos limites, em dizer basta para algumas situações e não permitir mais que algumas pessoas te afetem tanto quanto tem te afetado. Ninguém deve ter você na palma da mão, mas é você quem deve ter o controle de si mesmo. Se você se deixar levar por todas as pessoas que cruzam o seu caminho e depender da forma como elas reagem a você, da forma como elas falam e se comportam, você sempre estará entregando o seu controle emocional nas mãos dos outros. É você que deve controlar as suas emoções. Ou, pelo menos, elas têm que partir de você, na maioria das vezes. Na maior parte do tempo, estamos apenas reagindo a tudo que fazem e dizem para nós. Mas às vezes precisamos agir e não só reagir. E precisamos estabelecer limites, colocar alguns pingos nos is. Mas isso sem perder a razão e sem estar tomado pela raiva e pelo calor do momento. Existe uma maneira de esfriar a cabeça e dar respostas mais serenas, mas isso depende do quanto de controle de suas próprias emoções você terá. Essas foram as minhas 3 dicas para que você tenha mais paciência.
Até o nosso próximo Minuto Reflexão.